Bom dia, amados e amadas do Senhor Jesus. Sejam bem-vindos ao nosso canal. Dê um clique no símbolo do gostei para ajudar o nosso canal. Deus os abençoe e proteja sempre em nome do Senhor Jesus. Se você ainda não é inscrito em nosso canal, inscreva-se e receba orações diárias por você e toda a sua família. Perdão, irmãos, que eu estou... Perdão. Além de rouca, com a mudança do tempo, peguei um resfriado. Efésios, capítulo 3, versículo 20. Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. A Ele seja a glória na Igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo sempre. Amém. Efésios, nesse versículo, ele nos ensina que Deus é capaz de fazer infinitamente mais de tudo que poderíamos ousar, esperar, pedir ou pensar, de acordo com o seu poder que opera em cada um de nós. O poder é de Deus, mas opera através de nós. Então precisamos cooperar com Ele. Isso significa que precisamos ser ousados na nossa fé e nas nossas orações. Você precisa ampliar a sua fé a novas esferas, além das suas orações, desejos, pensamentos, esperanças ou sonhos mais altos. Ampliar sua fé. Nós devemos ampliar nossa fé, não olhando para o mundo natural, mas no poder de Deus, no que Ele pode fazer, que é infinitamente mais do que o que pedimos ou pensamos, como diz em Efésios. Quando nós pensamos, por mais alto que pensamos, por maior que seja o seu sonho, o que Deus pode fazer é infinitamente maior. Quando a gente fala infinitamente maior, não dá nem para imaginar o que Deus pode fazer. Quantos sonhos, e às vezes a pessoa guarda aquele sonho porque acha que não tem como realizar, e ela foca em coisas que não trazem uma mudança significativa para a própria vida. Porque primeiro nós já temos a fé, nós sabemos que Deus é todo-poderoso, que Jesus é seu único filho, que é o Filho unigênito que veio para nos salvar. O Senhor nos adotou como filho através de Jesus. E Jesus, quando foi embora, deixou o Espírito Santo para que ele habite dentro de cada um de nós. Agora você veja, como diz em Efésios, aquele que é capaz infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos. Ele é capaz de fazer, de acordo com o seu poder que atua em nós. A Ele seja a glória na Igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo sempre. Amém. Então, Ele é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós.
O poder que atua em nós é o do Espírito Santo. Então, você sabendo que tem o Espírito Santo que habita dentro de você, que você carrega algo, que algo não é alguém. O Espírito Santo de Deus é uma pessoa. E ele é doce, ele é amável, o fruto dele é a amabilidade, é doçura, é alegria, ele traz paciência, ele traz a paz que excede o entendimento, ele traz paciência para esperar pelo trabalhar de Deus, ele traz só o fruto do Espírito, é só coisas boas e coisas que não se compram. Então, começando desse princípio de você saber que carrega o Espírito Santo dentro de você e que é teu melhor amigo, que é teu ajudador, o teu protetor, pergunte para ele o que você deve pedir. Peça para ele interceder ao Pai, porque o Espírito Santo, ele intercede ao Pai por cada um de nós. Ele intercede. Quando quando uma pessoa está em uma situação que ela está desesperada e ela não sabe mais nem como orar, a pessoa pede para o Espírito Santo para interceder ao Pai. Peça: Espírito Santo, meu amado e doce Espírito Santo, intercede por mim ao Pai, perdoa os meus pecados e vem em meu socorro as minhas necessidades. E Deus, ele age diante das nossas necessidades. Às vezes pedimos errado, às vezes não sabemos como pedir. Às vezes uma pessoa, ela passa o tempo inteiro da vida dela pedindo a transformação de outra pessoa. Não é errado interceder. Precisamos ser intercessores pela vida das pessoas. Mas você conhece alguém que ficou intercedendo o tempo inteiro pela vida de outra pessoa e depois aquela pessoa, ela teve uma mudança de vida, ela melhorou e ela deu tchau para aquela pessoa que estava intercedendo por ela? É para você continuar orando, não é para você parar de orar, mas você precisa orar por você. Se você não pede por você, você esquece. Tem pessoas que elas esquecem de pedir pela sua saúde, pela vida profissional, pela vida espiritual, principal, em primeiro lugar, peça a Deus pela vida espiritual, para que você tenha entendimento e sabedoria. Porque uma pessoa que tem entendimento da palavra de Deus e ela tem a sabedoria de Deus, ela tem um norte, ela tem um rumo certo, ela vai pedir certo, ela vai melhorar a vida dela e depois ela melhora a vida de todos em volta. Se você pede só pelos outros, geralmente, eu estou falando no geral, quem cuida dos filhos, quem cuida da casa, quem se preocupa mais, às vezes é o homem. E às vezes, na maioria das vezes, no geral, na maioria das vezes são as mulheres. Então, tem muitas pessoas orando pelos filhos, oram pelo cônjuge, oram pela família, pelos parentes, e elas não oram por elas. Você tem que orar pela família, orar pelos filhos. Qual a mãe que fica bem sabendo que seus filhos não estão bem? Qual o cônjuge, a pessoa que fica bem sabendo que seu cônjuge não está bem? Então, precisamos orar pela nossa família e precisamos cuidar bem. Mas, se você não cuida de você, se você não ora por você, a sua vida às vezes fica parada. E às vezes a pessoa está trabalhando, está cuidando da família, está levando uma vida normal, mas ela pode ter uma vida melhor, ela pode crescer mais,
isso não é egoísmo. Ganhar mais não é egoísmo. O dinheiro, ele é uma bênção de Deus, ele é a consequência do trabalho. Não aquela pessoa que vive para o dinheiro, mas o dinheiro de qualquer maneira, todos nós precisamos do dinheiro. Ninguém compra um alimento sem dinheiro, ninguém paga uma conta sem dinheiro, mas a vida financeira, ela também faz parte das nossas orações, porque se você tem um propósito, tem muitas pessoas, eu já escutei muito isso, eu tenho vontade de ajudar, tem pessoas que falam que tem vontade de ajudar, de fazer projetos sociais, de fazer algo, mas não faz porque não tem condições, que tem vontade de ajudar, mas não ajuda, porque não tem condições financeiras. Então, você precisa melhorar a sua vida a cada dia mais, primeiro por você. Se você estiver bem, você vai poder ajudar e cuidar bem da sua família. Se você fala, eu amo meu filho, mas você não cuida da sua saúde, você não cuida das suas finanças, é um amor que não tem um bom alicerce. Se você não cuida bem de você, como que você vai cuidar bem do outro? Não estou falando de pessoas egoístas, que só pensam em si, que só querem saber de si. Tem pessoas que deixam uma criança largada para cuidar da aparência, para sair, para passear e deixa com qualquer pessoa e deixa de qualquer jeito. Eu não estou falando disso. Eu estou falando de uma pessoa que ela se ama, que ela pede a prosperidade para Deus, que ela conversa com Deus, ela tem uma intimidade com Deus, ela se cuida bem e ela cuida bem da sua família. Ela não é negligente com os seus. Só que nós, às vezes, nos apegamos tanto a uma coisa para pedir para Deus que esquecemos de todo o resto, de toda a situação. Quando uma pessoa ela foca muito no dinheiro e ela só pede e ela acha que a prosperidade é ter muito dinheiro, ela não entende que a prosperidade é estar bem em todas as áreas da vida dela. Ela tem um bom relacionamento primeiro com Deus. Deus é em primeiro lugar em tudo. Ela cuidar bem dela, ela viver bem com o cônjuge, se é casada, se é sozinha, mas ela está bem. Ela se tem filhos, ela vê os filhos estudando, trabalhando, prosperando, ou as crianças, quando são pequenas, as crianças felizes, poder passear com sua família, poder dar uma vida melhor e poder ajudar aqueles que precisam realmente da ajuda. E isso é prosperidade. É você poder cuidar bem de você, cuidar bem da sua família, ver todos bem e você ainda poder ajudar outras pessoas. Aí você fala, mas isso não existe. Claro que existe. Problemas todos nós temos, todo mundo tem problemas, mas não são aqueles problemas falta de dinheiro, falta de paz, falta de amor, muitas brigas, muitos desentendimentos, problemas gravíssimos de saúde. A prosperidade de Deus, ela abrange todas as áreas das nossas vidas. Então, temos que aprender a pedir a Deus, a pedir ao Espírito Santo. Seja ousado ou ousada na hora de pedir. Peça ao Espírito Santo de Deus que te mostre quais necessidades, as suas reais necessidades. Porque
quando teve uma época da minha vida que eu focava só no pai dos meus filhos. Nós não vivemos mais, mas eu só focava nele. Eu orava muito por ele, eu queria a transformação dele, e eu passei muitos anos esquecendo de mim. Eu cuidava bem dos meus filhos, cuidava bem do meu trabalho, sempre fui muito elogiada no meu trabalho. Estou falando isso, eu estou dando um testemunho, eu não estou me elogiando. Toda honra e glória é para Deus. Então, eu não consegui fazer a transformação do pai dos meus filhos com as minhas orações, mas Deus transformou a minha vida. Eu comecei a pedir por mim. Quando o Espírito Santo, eu falava com o Espírito Santo, eu não conhecia, não entendia, e eu fazia muitas orações repetidas durante o dia e eu achava que estava tudo certo. Mas quando eu estava no auge do meu sofrimento, foi um sofrimento muito intenso, foi uma dor muito grande, porque passar por violência doméstica é uma dor que só quem passou ou quem passa é que sabe a dor que sente. Então, quando eu cheguei eu já estava esgotada, eu já não tinha mais vontade. Aí entrei em depressão, tive síndrome do pânico, depois Deus me tirou daquela situação e eu comecei a conversar com Deus. Eu comecei a falar com Deus. Eu deixei de fazer as orações que eu repetia muito e eu deixei de pedir por ele a transformação dele, porque ele não queria mudar. Então, se uma pessoa ela não quer mudar, Deus ele não vai forçar ninguém. Então, aprenda, ore e peça para que Deus abra os seus caminhos, para que Deus mude a sua visão de mundo, a visão do mundo, principalmente do mundo espiritual, para que você tenha a primeira proteção de Deus, para que Deus te livre e livre toda a sua família da maldade humana e espiritual, e você começa a pedir já agradecendo, sabe? Quando você pede uma coisa e você fala assim, ai, obrigado, porque eu sei que o Senhor vai fazer isso por mim. E seja feita a sua vontade, Senhor. Quando você fala para o Pai, seja feita a sua vontade, você recebe melhor do que o que você pediu. Aprenda a pedir e não peça pequeno, peça grande, mas peça com amor, sabendo que aquela melhoria na sua vida, aquela melhora de situação, de vida, não é só o financeiro, entenda. Peça pelo financeiro, mas peça saúde, peça paz, peça os seus caminhos abertos, aprenda a pedir. Esse é o maior tesouro. Quando as pessoas falavam assim, Deus é o dono do ouro e da prata, eu ficava sem entender. Eu era eu não conhecia a palavra de Deus. Eu ia na igreja, mas eu não conhecia a palavra de Deus e eu ficava sem entender. Dono do ouro e da prata, mas Deus não precisa disso. E ficava sem entender. É que tudo que Deus criou é dele, e ele dá para quem quer. E olha, ele pode te dar. Então, entenda, busque uma intimidade com Deus. Não fique achando que Deus fica lá escondido e a gente fala, ai meu Deus, ó Deus, e fica falando o nome de Deus só nas coisas que acontecem. Deus tenha misericórdia, ó Deus ajude, vai com Deus. Sim, vai com Deus, volta com Deus, mas entenda, busque a sua intimidade com Deus e Ele está dentro de você. Olha, o Espírito Santo de Deus, Ele está dentro de você.
quando você conhecer o teu valor, o que você carrega dentro de você, a preciosidade que é o Espírito Santo de Deus, ninguém mais te segura. A tua vida se transforma de verdade. Eu gosto de falar de coisas boas, das coisas boas que Deus faz nas nossas vidas, porque o mundo já tem muita negatividade. As pessoas estão olhando mais para baixo. Você vê pessoas com olhares tristes, pessoas angustiadas, pessoas com medo, pessoas assustadas, pessoas perdendo coisas, perdendo a esperança. Aí tem pessoas que falam para mim: mas por que você só prega as coisas boas? Existem coisas ruins também. Deus também, ele, como é que eu posso dizer? Deus também, quando não se agrada do povo, ele fica irado e ele castiga. Mas eu estou falando para cada pessoa. Eu estou falando para cada um que está do outro lado, que eu não conheço, não sei onde mora, mas eu amo muito a Deus e é esse amor que eu quero que você sinta a cada dia. E que você se sinta amado, amada. Aí você pode dizer: como Deus me ama se eu passo por tantas coisas? Eu passei por muitas coisas terríveis, coisas que você nem imagina pelo que eu passei. E hoje eu estou aqui agradecendo a Deus. Tem coisas que eu ainda passo, mas é totalmente diferente. Não tem comparação, porque hoje eu entendo que eu não estou sozinha. Deus tirou todo aquele medo, aquela angústia, aquele desespero, aquela falta de eu me sentia muito só, largada no mundo, sabe? Eu me sentia totalmente abandonada. Às vezes eu estava rodeada de pessoas, mas era uma solidão, uma tristeza, uma falta de esperança. Teve época na minha vida que eu achava que aquela dor não ia passar, aquele sofrimento não ia cessar. E quando eu comecei a conversar com Deus, olha, quando eu comecei a entender, e eu falava assim: recebemos do Espírito Santo força para viver a fé e enfrentar as lutas da vida. Eu tinha esse adesivo e eu olhava para ele e falava todos os dias. E eu não sabia como era poderosa aquela pequena oração que eu estava falando com o Espírito Santo. E ele foi me mostrando o caminho sem eu ainda o conhecer. Eu não conhecia o Espírito Santo, eu ouvia falar. Eu ia na igreja, tinha um dia de Pentecostes, mas eu já ficava feliz no dia de Pentecostes, mas eu não entendia que eu podia falar com o Espírito Santo, que eu podia contar para ele o que acontecia comigo e os meus desejos, as minhas vontades e as minhas necessidades. Ele conhece mais do que eu. Então hoje eu falo para Deus: faz a tua vontade em minha vida, porque a tua vontade ela é perfeita e agradável. Não se conforme com a vida que você leva. Você é muito importante para Deus. Olha, quando eu descobri que somos filhos do Rei, eu me sinto uma princesa. E você é um príncipe, e aí tem princesas também. Aí você pode falar: só se for. Sim, e é de verdade. Somos filhos do Rei, e é de verdade. Não é brincadeira. E não somos filhos de um rei que a qualquer momento aquele reinado pode desabar. O de Deus é para sempre. O de Deus é eterno. E queira a eternidade, queira agradar o seu Pai, o nosso Pai. Somos filhos dele. Você entende agora quanto poder há dentro de você, do Espírito Santo de Deus? Vamos continuar falando sobre ele todos os dias. Agradeça a Deus. Comece a entender que você é uma pessoa especial. Você não é qualquer um.
Você não é qualquer uma. Aí lembra daquelas coisas que a gente, quem tem filho sabe, ou já ouviu de seu pai ou sua mãe, eu quero ir para tal lugar porque todo mundo vai. Aí a resposta é, você não é todo mundo. Então, perceba, você não é todo mundo, você é muito especial. Reconheça o que você carrega dentro de você e você vai entender a mudança, a transformação que o Espírito Santo de Deus está fazendo em você através da palavra de Deus. E você vai conhecer Ele cada vez mais intimamente. Reconheça, comece a pedir grande, comece a entender que você é especial. Não aceite a derrota na sua vida. Mostre a todo gigante o tamanho do nosso Deus. Pai, em nome de Jesus, eu venho te agradecer pelo teu amor, pelo teu infinito amor pelas nossas vidas. Nos livra da maldade humana e espiritual em nome do Senhor Jesus. E que o Espírito Santo, vem Espírito Santo de Deus, nos enche com teu amor e poder e nos ensina, nos dá sabedoria e nos mostra o caminho. Fala conosco, Espírito Santo. Doce e amado Espírito Santo, nos mostra qual a vontade do Pai em nossas vidas, porque ela é perfeita e agradável para nos levar a lugares altos, a lugares que nenhum de nós já imaginamos, pensamos ou pedimos a Deus. Pai, para a tua glória, em nome de Jesus, aceitamos a tua vontade perfeita e agradável em nossas vidas. Em nome do Senhor Jesus eu oro e agradeço. Amém. Glórias a Deus.